Muito boa tarde, são 12 horas e 18 minutos e é com muita alegria e satisfação que nós estamos iniciando pela Band Amazonas, a TV mais popular do nosso estado, mais uma jornada semanal ao vivo do programa Exija Seus Direitos para toda a cidade de Manaus e para vários municípios do interior do estado, através da nossa querida Band. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência na capital, muito boa tarde a você do interior do estado. Hoje nós vamos mostrar mais uma dura realidade do trânsito na cidade de Manaus. Mais 5 jovens morrem em um grave acidente de trânsito na capital. Imprudência ou fatalidade? Os 5 jovens mortos se divertiram durante toda a noite em uma balada e encontraram a morte, infelizmente, da pior forma possível. Sonhos interrompidos e famílias marcadas ao sofrimento para sempre. Proprietário de refrigeração enrola consumidor que procura auxílio do nosso programa. Faz um acordo com Exija Seus Direitos, não cumpre e desaparece. E, portanto, Luiz Carlos está revoltado e com razão por conta de toda essa situação entre ele e a assistência técnica. Nossa equipe de reportagem vai com o mesmo até lá para saber, na verdade, por que tudo isso está ocorrendo. E nós vamos mostrar também mais um momento de alegria, mais um momento de uma etapa cumprida com a filosofia sempre do nosso programa de ajudar as pessoas a mudarem a sua vida para melhor. Na última sexta-feira, uma jovem senhora, dona Ana Lúcia, participou do nosso quadro A Hora da Esperança, graças à filha, que enviou uma carta para a produção do nosso programa. Essa carta foi selecionada e ela ganhou um carrinho novinho para poder comercializar os seus produtos nas ruas da cidade de Manaus. Aí está a dona Ana Lúcia, feliz da vida, com mais um sonho realizado. Parabéns à ação da filha, que vendo a necessidade da mãe entrou em contato conosco e daqui a pouco vocês vão ver momentos de muita emoção no nosso programa. O Exija Seus Direitos ao vivo desta segunda-feira vai começar agora, como nós fazemos todos os dias, procurando pessoas desaparecidas através do nosso quadro Procura-se. Daniel Lima da Silva, natural do estado de Rondônia, mora em Manaus há 20 anos, casado, tem 2 filhos, atualmente reside no Cacau Pireira, no município do Iranduba. Daniel vai participar do nosso quadro na esperança de reencontrar o pai, Almiro Tavares de Lima, e também o irmão Davi Lima da Silva, que ele não vê já há aproximadamente 26 anos. Os pais se separaram em 1987. Nessa época, a família residia no quilômetro 54 da estrada do Careiro Castanho. Os pais dividiram os filhos. Dona Angelita ficou com o Daniel e Damião e o Aldemiro ficou com o Davi. Daniel tem fé e esperança de poder reencontrar o pai Aldemiro e o irmão Davi. Os detalhes de mais uma história nós vamos ver agora no nosso quadro Procura-se. A reportagem é do Oliver Castro. Cacau Pireira, Iranduba, região metropolitana de Manaus. É nesta comunidade que vive Daniel Lima da Silva e sua família. Um lugar simples, carente de tudo. Aqui a gente precisa mais de uma melhoria da infraestrutura. Porque, por exemplo, aqui na nossa rua não entra um carro, não entra uma moto, alguma ajuda aqui para nós ver. Quando a gente precisa de alguma coisa para nossa melhoria, a gente tem que ir lá na frente, pedir uma ajuda para vir ali na rua. Além da falta de infraestrutura nas ruas, outro problema grave consiste no abastecimento de água. Às vezes tem, às vezes não tem. Água aqui é benzeura aqui. Se a gente não vai parar água de manhã, por volta das 8 até meio-dia, e à noite, às 21 horas, a gente não bebe e nem faz a comida. Porque para a gente tomar banho aqui, a gente puxa água dessa cacimba aí, né? Para tomar banho e lavar roupa. E para beber ali, a gente armazena o máximo possível. Da mesma forma que Daniel luta para conseguir o líquido precioso, ele também corre atrás de informações sobre seu pai e o irmão. O quadro Procura-se veio conhecer de perto a história do Daniel. Ele mora nesta casa
com a esposa e filhos. Daniel, o que te motivou a participar do nosso programa? O que me motivou foi todo dia que eu assisto o programa, né, o Exija, naquele quadro Procura-se, eu vejo famílias que procuram seus parentes que não vejo há muito tempo, mãe que procura pai, mãe que procura filho, filho que procura pai ou mãe, irmãos. Eu assisti, um dia eu pensei, até falei para minha esposa, amor, eu acho que eu vou fazer o mesmo caminho que os pessoal fazem. Eu vou ligar para o programa ou mandar mensagem para o deputado para ver se ele me atende para que eu possa localizar meus pais. Meu pai que eu não vejo há muitos anos. Esse é o seu objetivo hoje? Procurar o seu pai e o seu irmão? Meu pai e meu irmão que eu não vejo há mais de 25 anos. Eu sinto falta de dar aquele abraço de filho e papai. Qual que é o nome do seu pai? Aldemiro Tavares da Silva. Do seu irmão? Davi Lima da Silva, que eu não vejo há mais de 25 anos esses dois. Daniel é natural de Porto Velho, Rondônia. Mora no Amazonas há 20 anos. Já morou em Japurá, Tefé, Careiro Castanho, na capital Manaus e atualmente mora em Iranduba. Nessa época nós morávamos no quilômetro 54 do Castanho. Meu pai, ele bebia muito, ele batia na minha mãe quando ele estava bêbado. Vinha aqui para Manaus, nessa época. Às vezes eu vinha com ele, ou vinha meu irmão, chegava bêbado em casa, batia na minha mãe, chutava, queria dar saudade da minha mãe, me chutava eu, meus irmãos, o Davi. Segundo Daniel, seus pais se separaram em 1987. Nessa época, a família ainda morava na Estrada do Castanho. Esse ano eu até sonhei com meu pai, ele falando para mim, porque que eu tinha sumido por bastante tempo. Eu dizia, pai, não, foi você que sumiu. O senhor desapareceu, não tem mais contato, eu lhe procurava, não lhe achar. Aí no outro dia, no dia seguinte, eu acordei com aquele choro já no coração, depois eu extrapolei logo, a mulher perguntou o que eu tinha, eu dizia, minha filha, eu chamo a mulher de filha. O que tu tem? Filha, eu tô com saudade do meu pai. Essa noite sonhei com ele, ele veio no meu sonho, dizendo que ele queria me ver e queria dizer para mim por que eu sumi por bastante tempo. Casado há 8 anos, pai de 2 filhos, Daniel tem a esperança de reencontrar seu pai e o irmão através do nosso programa. E o seu sonho é apresentá-los ao avô? Ao avô que ele não conhece. Qual que é o nome dos filhos? O Raifran, Valci Gomes da Silva e Agatha Josiane Gomes da Silva. Muito bem, nesses últimos anos, quase 300 pessoas foram localizadas, graças a Deus e graças à participação dos nossos parceiros, amigos, telespectadores. E eu, mais uma vez, queria levar esse caso a vocês. É um jovem que tem 30 anos de idade, há praticamente 26 anos ele não vê o pai nem o irmão, resolveu, motivado pela participação de outras pessoas no nosso programa, resolveu se encorajar, participou hoje do nosso quadro Procura-se, e aí está então a história do Daniel Lima da Silva, natural do estado de Rondônia, mas que há mais de 20 anos reside já no estado do Amazonas. O Daniel, como vocês viram na reportagem, está apelando aos nossos parceiros, aos nossos amigos, aos telespectadores do Exija Seus Direitos. O Daniel quer localizar o pai, Almiro Tavares de Lima, e o irmão Davi Lima da Silva. Qualquer informação, 3307-0423, ou pode mandar a sua mensagem de texto para 99334-4287. São 12 horas e 27 minutos. Quero mandar um abraço ao pessoal de Altazes, onde estive ontem, pessoal do Careiro da Várzea. Muito obrigado pelo carinho da audiência que nós temos nos municípios aqui próximos à cidade de Manaus, aos municípios no entorno da cidade de Manaus, municípios da região metropolitana. Muito boa tarde e muito obrigado ao carinho das crianças, dos jovens, dos idosos, homens e mulheres que todos os dias assistem o programa Exija Seus Direitos. Eu estive ontem lá nesses municípios. Muito obrigado pelo carinho com que nós sempre somos tratados na capital e também nos municípios do interior do estado. Mas algo alarmante está acontecendo em vários municípios do estado do Amazonas. Altazes e no Careiro a situação não difere da capital e de muitos outros municípios, que é a questão das queimadas. Sinceramente, as pessoas estão passando mal, não conseguem respirar
ardência nos olhos, tamanha a quantidade de fumaça em Manaus e nos municípios do interior do estado. E o que eu disse sexta-feira, vou repetir, não vejo por parte das autoridades, dos representantes do meio ambiente, qualquer tipo de posicionamento com relação a isso. Até quando vão se permitir essas queimadas sem que se haja para combater esses focos de incêndio e sem que se haja para penalizar aqueles que estão acabando com as matas da cidade de Manaus e dos municípios do interior do estado? Veja, quando o cidadão simples e humilde, um rapaz que tem um sítio, um trabalhador, derruba uma árvore para poder plantar, imediatamente cai o mundo em cima dele. É Ibama, é Chico Mendes, é não sei mais o que em cima do cidadão. Quando o cara derruba uma árvore para plantar no seu roçado, vem Chico Mendes, vem Ibama e vem o raio que os parta. Mas agora estão acabando com as florestas do estado do Amazonas e eu não vejo ninguém tomar providência. Não tem Chico Mendes, não tem Ibama, não tem Ipaã, não tem Secretaria de Meio Ambiente, não tem ninguém fazendo alguma coisa para responsabilizar essas pessoas que estão incendiando as nossas matas. Manaus, a situação é complicada, mas eu estive no Careiro da Várzea, em Altaz, e a situação é muito pior do que na cidade de Manaus. Todos os dias nós recebemos aqui relatos dos municípios do interior do estado. Estão acabando com as nossas florestas e ninguém, o poder público, não está tomando providência como deveria. Precisa se criar urgentemente uma força-tarefa com todos os órgãos ambientais, chamar o famigerado Ibama, o famigerado Chico Mendes e promover uma ação. Ou será que vão esperar até a fogo em toda a nossa floresta para tomar providência? Esses órgãos, eles precisam estar mais atentos e vigilantes a esse tipo de coisa. Não em penalizar os pequenos produtores, aqueles que derrubam às vezes uma ou duas árvores para poder plantar a sua macaxeira ou coisa que o vale. Porque o cidadão simples e humilde, quando derruba uma árvore, esse é processado, vai preso e por aí vai. Agora, estão tacando fogo de uma forma desenfreada em Manaus, nos municípios do entorno, nos municípios do interior, e a gente não vê nada, nenhuma ação por parte do poder público. Muito obrigado ao pessoal do SEAS ali, os feirantes, os comerciantes, as pessoas que trabalham ali na travessia. Muito obrigado a todas as pessoas, os carregadores ali do SEAS. Muito obrigado pelo carinho com que sempre tratam todos nós do programa Exija Seus Direitos. Queria agradecer a Ótica Veja. A Ótica Veja tem nos ajudado também aqui no nosso programa a mudar a vida das pessoas e mudar a vida das pessoas para melhor, através das nossas ações sociais, das nossas parcerias empresariais. A Ótica Veja sempre está presente, colaborando com o programa Exija Seus Direitos. Então, muito obrigado a todos os servidores, os funcionários, os colaboradores da Ótica Veja, que nos auxilia aqui nos quadros sociais do programa Exija Seus Direitos. 12 horas e 32 minutos. Mais 5 famílias enlutadas nesse final de semana por conta do trânsito na cidade de Manaus. Carla Carolina Lima Basílio, 18 anos de idade. Carlos Rafael Azevedo Balbi de Lima, 19 anos de idade. Cleissa Costa Castro, 18 anos de idade. Heverly Jamile de Souza, 23 anos de idade. Tarcísio Henrique Almeida Gomes, 18 anos de idade. 5 jovens que perderam a vida. Eram 6 dentro de um carro, apenas um não perdeu a vida, mas está em estado grave. É o Felipe Azevedo Abitibol dos Reis. Vocês vão ver a reportagem do Oliver Castro. Isso aconteceu na madrugada de sábado, para vocês verem que se transformou um veículo, no que se transformou um carro. A reportagem é do Oliver Castro.
Um final de semana trágico para as famílias dos 6 jovens vítimas de mais um acidente grave no trânsito de Manaus. Carla Caroline Lima Basílio, 18 anos, Carlos Rafael Azevedo Balbi de Lima, 19, Cleissa Costa Castro, 18 anos, Evelyn Jamile de Souza, 23 e Tarcísio Henrique Almeida Gomes, 18 anos, morreram na hora. Felipe Azevedo Abitibol dos Reis, 18 anos, é o único sobrevivente. O rapaz foi socorrido pelo SAMU e removido para o Hospital João Lúcio, na zona leste da capital, com traumatismo craniano. O acidente aconteceu no último sábado, por volta das 5 horas da manhã. Os jovens retornavam de uma balada. Eles trafegavam por esta avenida nas proximidades do aeroporto Eduardo Gomes. Exatamente neste local, o condutor perdeu a direção do veículo e desceu ribanceira abaixo. A gente observa por toda a área aqui as marcas da violência, inclusive destroços do veículo aqui pelo chão, marcas de sangue. E olha, a violência foi tão grande que a cerca veio abaixo. Agora vocês estão aqui tentando recuperar. Recuperar o que foi perdido, né? Foi horrível. Inclusive encontrou sangue, vestígio de sangue, como você acabou de falar, né? E muito, acho que a gente esculhambou aí na cerca. Qual foi o sentimento quando vocês chegaram aqui para trabalhar? Foi horrível. A gente tá aqui, mas o sentimento é horrível, né? De 5 pessoas mortas, né? Foi muito triste mesmo. As imagens do acidente são impressionantes. Do carro modelo Classic, em que os jovens viajavam, só restou um amontoado de ferros retorcidos. Pela violência, é até difícil acreditar que alguém conseguiu escapar com vida. O Corpo de Bombeiros teve muito trabalho para retirar as vítimas que ficaram presas entre as ferragens. É difícil até acreditar que alguém saiu com vida. Nós mesmo aqui trabalhando aqui, nós sentimos até assim meio, né, triste com o que aconteceu. Verdade mesmo. Uma sensação estranha. Estranha mesmo. Agora nós estamos gravando a cerca de 15 metros do local onde aconteceu o acidente com os 5 jovens e já nos deparamos com o registro de mais um acidente que teria acontecido no domingo pela manhã. Olha só as marcas por onde o carro passou e lá embaixo, nós vamos tentar descer aqui, o local é bastante íngreme para ver o que restou do veículo. Olha só aqui nas minhas mãos, parte do radiador, temos aqui ó, o eixo e mais aqui à frente a caixa de direção e ali entre as árvores o para-brisas. Mas o que chama a atenção, olha só, encontramos aqui latinhas e garrafas de bebida no local. Significa que a combinação álcool com direção realmente é mortal. Imprudência ou fatalidade? Os 5 jovens mortos se divertiram durante toda a noite em uma balada e encontraram a morte, infelizmente, da pior forma possível. Sonhos interrompidos e famílias marcadas ao sofrimento para sempre. Bom, primeiro a nossa solidariedade a todas as 5 famílias, né, ou as 6 famílias, porque é uma tragédia que se abateu sobre essas famílias, perdendo jovens entre 18 e 23 anos de idade. O mais jovem com 18 e o mais velho com 23 anos de idade. Toda uma vida pela frente. E pela reportagem do Oliver, pelas imagens do Rambo, nós vimos as condições que o veículo se encontra. Essa reportagem foi feita hoje pela manhã e no local ainda há rastros, marcas, vestígios de sangue. Tamanha foi a tragédia que aconteceu e a brutalidade desse acidente. Eu ouvi agora pela manhã algumas pessoas falando em problemas mecânicos que teriam ocorrido e por conta disso o veículo perdeu a direção, o motorista perdeu a direção e acabou caindo no local que é costumeiramente um local de acidentes. Não é o primeiro acidente grave que acontece ali, é preciso se levantar os dados, os números, as estatísticas, porque ali nessa estrada é um grande fluxo de veículos e é grande também o limite de velocidade empreendido. Não tem redutor
de velocidade, não tem semáforo, não tem corujinha, não tem lombada, não tem nada nesta área, que é uma área que já vitimou muitas pessoas e dessa vez mais 5 jovens acabaram perdendo a vida. A única certeza que nós temos na vida é a da morte. Mas quando uma pessoa está doente, quando um amigo está doente, quando uma pessoa próxima está doente, você vai se preparando para que esse dia chegue. Agora você imagina o pai e uma mãe de uma jovem dessas, de 18 anos de idade, acordando na madrugada, porque o acidente provavelmente foi entre as 5 e 5 e meia da manhã, as pessoas ligando para a casa dos pais para dar a notícia de que o filho perdeu a vida. Como é que um pai, como é que uma mãe recebe isso? Só quem passou por isso, e eu tive o desprazer de passar por isso, a angústia, a amargura de passar por isso, só quem passou por isso sabe a dor que isso provoca, o vazio que isso provoca dentro do cidadão. Então, nesse momento de dor e de sofrimento, a gente vai mais uma vez pedir a Deus para que possa ajudar essas pessoas a conviverem com esta situação. Porque esquecer, ninguém consegue esquecer. Mas as pessoas vão aprender a conviver com a dor e com a ausência. E é muito triste, nós iniciarmos a semana no programa Exija Seus Direitos, dando esse tipo de notícia. Essa tragédia que aconteceu na cidade de Manaus, onde mais 5 jovens, eu não vou entrar no mérito das circunstâncias, o que ocorreu, o que contribuiu para que esse acidente acontecesse. Mas eu vou me limitar aqui a contar essa história triste, lamentável, dolorosa e pedir a Deus para que possa confortar o pai e a mãe de cada um desses jovens que infelizmente perderam as suas vidas. Vamos ao intervalo comercial, são 12 horas e 40 minutos, vamos ao intervalo comercial, daqui a pouquinho, logo após o intervalo, nós vamos ver mais um sonho realizado através do nosso quadro A Hora da Esperança. A dona Ana Lúcia participou do nosso programa e recebeu com muita emoção ao lado da filha o seu novo instrumento de trabalho. É daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. Estamos de volta com o programa Exija Seus Direitos dessa segunda-feira, desejando a todos uma ótima e produtiva semana. Olha, o seu Luiz Carlos é um consumidor consciente, procurou o nosso programa para que o Exija Seus Direitos pudesse intervir num problema que ele estava tendo com um proprietário de uma refrigeração. A geladeira desse consumidor apresentou problemas, chamou a assistência técnica, a assistência cobrou R$350, ele pagou e a assistência técnica deu 6 meses de garantia. Com 3 meses a geladeira voltou a apresentar problemas. Aí começou a dor de cabeça desse consumidor com o Wallace, que é o proprietário da refrigeração. Nós tivemos que intervir no caso. O seu Wallace, proprietário da refrigeração, fez um acordo com a equipe de reportagem do nosso programa, não honrou o seu compromisso e o pior, desapareceu no mapa. A reportagem é do Oliver Castro. A geladeira do industriário Luiz Carlos parou de funcionar no mês de maio desse ano. Imediatamente, ele chamou um técnico que resolveu o problema. O motor que havia queimado foi substituído por outro novo, com garantia de 6 meses. Luiz Carlos pagou R$350 pelo serviço. Até aí, tudo bem. Mas com 3 meses de uso, o motor deixou novamente o industriário na mão. E aí, o técnico dessa vez, você já deve até imaginar, só enrolou. Revoltado com a situação, Luiz Carlos chamou a nossa reportagem. Nós viemos até a Rua São João, no bairro da Compensa 2, na zona oeste de Manaus, para mais uma ação em defesa do consumidor. Estou chegando aqui na casa do Luiz Carlos, ele trabalha como industriário. Dá licença aqui, Luiz, estamos chegando, ele já está aqui aguardando a nossa equipe de reportagem. Tudo bem, Luiz? Tudo bom. O que está acontecendo por aqui? Sobre a minha geladeira que deu problema aí, o cara tá me enrolando aí, não quer ajeitar, né? E ele mandou procurar meus direitos e eu tô procurando, né? Luiz conta como tudo aconteceu. Deu problema no motor, né? Não tava gelando, tava instalando, aí
Aí quando eu cheguei de noite estava descongelado, né? Você já tinha essa geladeira há quanto tempo? Ia fazer 3 anos já. Estava fora do prazo de garantia da loja, né? Aí eu contratei, fui atrás de um cara e contratei ele, e ele disse que veio aqui, viu o orçamento, disse que era um motor, né? E tirou e tinha um novo lá, né? Ele disse que ia trazer e cobrar 350 pelo serviço, instalando o motor com gás e deixando funcionando. Aí foi isso que aconteceu, funcionou tudo dia, mas menos de 4 meses deu problema. O serviço foi realizado no mês de maio desse ano. Isso, no mês de maio. Aí o técnico deu a garantia de 6 meses. E aí em setembro, agora dia 8, ela apresentou o problema. Aí eu fui atrás dele, ele começou a ter dificuldade, me enrolando, dizendo que uma hora vinha e nada. E eu chegando no trabalho esperando ele e nada de vir. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor é bem claro. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade. Não sendo o defeito sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada. Ficar sem geladeira no calor que faz em Manaus. É mais com criança em casa, né? É brincadeira, né? Aí foi preciso tirar outro. Diante dos prejuízos e da falta de compromisso da empresa de refrigeração, o consumidor quer uma solução para o impasse. Você acompanha a gente até lá? Sim, com certeza. E, portanto, Luiz Carlos está revoltado e com razão por conta de toda essa situação entre ele e a assistência técnica. Nossa equipe de reportagem vai com o mesmo até lá para saber, na verdade, o porquê tudo isso está ocorrendo. Vamos lá. Só conseguimos contato com o proprietário por telefone, que se comprometeu a resolver o caso em 4 dias, mas não cumpriu e simplesmente desapareceu do mapa. Muito bem. Algumas pessoas se acham acima das leis e nós temos que tomar as medidas cabíveis para chamar essas pessoas que se acham acima das leis, chamar essas pessoas às suas responsabilidades. Não é permitível que um cidadão como esse, que tem uma empresa que me parece que não tem qualquer tipo de legalização, não tem CNPJ, não tem alvará de funcionamento, não tem nada, que um cidadão como esse possa ainda querer fazer acordo e não honrar os seus compromissos. Então o Oliver Castro vai acionar a Delegacia do Consumidor, formalizarmos lá uma reclamação para que o delegado do consumidor, para que os investigadores da Delegacia do Consumidor possam prender o cidadão. É isso que tem que fazer. Se a lei diz que o cidadão que não honra o seu compromisso tem que ser preso, que ele seja preso e pague aquilo que ele está devendo. É só isso que nós vamos pedir no nosso programa, o cumprimento da legislação. 12 horas e 51 minutos, não vai dar tempo da gente botar a última matéria, né? Catirina já estava louca aqui sinalizando que não dava para botar a matéria, né? São 12 horas e 51 minutos. Então é um caso que nós mostramos, é um caso que as pessoas precisam estar atentos e vigilantes, porque você não pode de maneira alguma se permitir ser enganado. Veja bem aonde você está levando o seu produto. Veja bem o histórico da empresa, da assistência técnica que você vai levar o seu produto. Não é a primeira vez, inclusive, que nós vamos nessa refrigeração. E eu vou, inclusive, formalizar também uma reclamação na Secretaria de Fazenda, na Prefeitura, para ver se o cidadão dá nota fiscal, se ele tem CNPJ, se ele tem alvará de funcionamento e coisa que o vale. Porque o cidadão como esse ainda se acha no direito de fazer acordo e não honrar o seu compromisso. Contra essas pessoas, a ação dura e enérgica do nosso programa. Contra essas pessoas, os rigores da legislação. Nós estamos aqui com a missão nobre de 19 anos de defender, de difundir e de proteger o consumidor. E não vamos, de maneira alguma, permitir que picaretas de mão cheia se aproveitem da boa-fé das pessoas. Cuidado, Alça, cuidado. Vamos encerrando o programa desta segunda-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência, vem as irmãs Socorro e Conceição, que vão comandar o Câmera 13. Uma ótima e abençoada semana a todos. Que Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã, com mais uma edição do nosso programa. Boa tarde e até amanhã.